Shalom, para começar o nosso vídeo, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Gisele e hoje é um vídeo super especial, pois eu estou aqui na sinagoga no Brooklyn com... Rabino Michel, como vamos? Shalom. Shalom. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. E para começar, como os judeus se cumprimentam? Não existe um cumprimento especial, nós costumamos falar Shalom, que significa paz, né? O Shalom Aleichem, que a paz esteja convosco, estejam com vocês. E há um costume, na verdade, até uma regra de modéstia e etiqueta, que os homens não dão a mão para as mulheres. Entre homens eles se cumprimentam, as mulheres se cumprimentam entre si também, mas o homem não dá a mão para a mulher por recado, por honra da mulher, para respeito da mulher. Perfeito. E para começar, o que é feito na sinagoga? A sinagoga é um lugar que nós congregamos basicamente para fazer as orações, rezamos para Deus. Nós estamos aqui na área masculina, as sinagogas ortodoxas, temos uma parte para homens, uma parte para mulheres. Nós estamos aqui na parte dos homens, é uma sinagoga muito simples, uma comunidade modesta, né? Nós temos lá na frente o Aron Kodesh, o armário sagrado, onde se encontram as Torot, né? A Torá que vem da palavra, o pessoal traduz Torá como Bíblia, o que é uma tradução incorreta. Torá em hebraico vem da palavra Orá, que significa instrução, conhecimento. Então nós temos a Torá, nós vivemos a nossa vida de acordo com a Torá, de acordo com as instruções de Deus, que estão escritas e que precisam ser estudadas na Torá. Nós temos aqui então um Aron Kodesh, interessante a gente se aproximar. Sim, exatamente, que é inclusive uma das minhas perguntas. Sim. Quais são os significados e uso dos arranjos, exemplo que você isso na verdade, arranjos aqui temos decoração, isso não é simplesmente decoração, não obrigatório, mas aqui realmente isso não faz parte de qualquer sinagoga. Um Aron Kodesh, um armário sagrado, no qual nós guardamos a Torá. Essa aqui é a Parochet, todo Aron Kodesh também é coberto com uma cortina, para se comparar a simbologia também, como no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, onde estava o Aron Abrit, onde estava a Arca da Aliança, também tinha uma cortina para entrar. Então essa é a simbologia, né? Aqui dentro nós temos as Torot. Normalmente a gente não abre, só abre na hora da oração, mas para mostrar obviamente para efeitos de educação, né? Nós temos aqui as Torot. Sim, nós temos aqui 3 Torot, sim, são artefatos sagrados, né? Eles têm uma cobertura especiais. Nós temos aqui, na verdade, são feitas de pergaminho, de animal, de vaca, né? Todo trabalhado. Na verdade, tem que ser escrito por pintura, né? Escrito por um sofeira, por um escriba, sim, uma pena especial, com tinta especial, né? Todo o Pentateuco, né? Que o pessoal chama de Bíblia. Aliás, né? Como eu falei, Bíblia não é uma tradução, Bíblia vem do grego, alguma coisa assim, né? Que significa livro, mas não é a tradução correta, né? Então aqui nós usamos essas Torot, né? Que cada uma delas é uma Torá, para a oração. Existem dias especiais, segunda, quinta e sábado. Nas festas a gente retira ela do Aron Kodesh, do armário sagrado, nós colocamos ali na Bimá. A gente pode chegar lá para queimar lá também. A Bimá seria uma plataforma também, representando a plataforma que tinha no Beit HaMikdash, que tinha no templo sagrado. Enfim, todas essas simbologias como se nós estivéssemos no templo, exatamente, e efetivamente o templo é uma coisa física, mas também existe um conceito espiritual. Então, quando nós refazemos essa simbologia, nós recebemos o mérito de como se estivéssemos lá, apesar de estarmos fisicamente no Brasil. Uma dúvida que eu sempre tive: existe uma oração específica para cada evento, ocasião, dia? Cada festa, nós temos várias festas no calendário judaico. Está chegando o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, Dia do Perdão, Sukkot, Festa das Cabanas, Pesach, a Festa da Páscoa, temos Shavuot, que eu não sei como o pessoal traduz em português, deve ser a outorga da Torá, né? Temos várias festas, cada uma delas realmente como nós temos um casamento, nós temos uma festa de aniversário, são ocasiões diferentes que requerem orações diferentes. Específicas, exatamente. Cada festa tem a sua oração específica e algumas são genéricas. Entendi. E agora, conversando sobre o talit, eu preciso saber o que significa o talit, como ele é usado e se a mulher pode usar ou não. A pronúncia correta é o talit. Sim, talit. Né? Em hebraico a gente
as letras finais são mudas, né? Então, talit, não corrigindo você, mas eu sou professor de hebraico também, então eu tenho que... Então, nós temos aqui um talit, na verdade é uma roupa, né, feita normalmente de lã, normalmente, mas não necessariamente, tá? Ela, na verdade, o principal dessa roupa é um chale de orações. Ela tem essas, que se chamam tzitzit, essas franjas, né? Que são 4 franjas. Então existe um mandamento bíblico da Torá, e toda roupa que tem 4 pontas, ela precisa ser costurada, ela precisa conter esses tzitzit, essas franjas. Eu mesmo uso aqui também um tzitzit, que é como se fosse um colete, é uma roupa... Porque ele tem que aparecer, né? Nós usamos para fora, não necessariamente tem que aparecer, esse é um costume da minha linha religiosa que se chama Rabat, né? Mas o talit ele fica por fora, que é um chale de oração, né? A gente coloca por cima como se fosse um chale, né? Parece até um árabe, né? Na verdade é uma instrução, usar como os árabes usam, como se fosse uma túnica, e ele é usado na oração da manhã, oração matutina, pelos homens a partir de 13 anos. Um homem judeu, quer dizer, um menino, né? Com 13 anos ele já é considerado maior de idade e ele já reza, pode rezar, não necessariamente reza, é um costume, mas ele pode rezar a partir de 13 anos. As mulheres não usam tzitzit. Né? Por que a mulher não usa um tzitzit? Não usa, tem vários tipos, inclusive vários modelos de tzitzit, aqui não vou entrar, é muito detalhado, acho que não precisa, né, usar no vídeo agora, mas as mulheres não usam, porque também justamente como essa é uma parte da liturgia, é um artefato sacro, religioso, e os homens, de acordo com a Kabbalah, eles são imperfeitos. Então eles precisam rezar, precisam de muitos artifícios, um chale de oração para se proteger. Nós temos o tefilin também, que é um filactério, que é uma outra aula, um outro vídeo, mas tudo isso para que o homem ele se concentre mais, ele se diminua e alcance um nível de anulação para se aproximar de Deus. As mulheres, já que elas são perfeitas, assim, né, assim quem pensa que a Torá é machista é totalmente contrário, as mulheres são perfeitas, então por isso que elas não precisam de nenhum artefato, né, para rezar. A única coisa que as mulheres religiosas, ortodoxas, judias usam é que elas usam peruca. Sim. Isso você deve ter ouvido falar. Então, se quiser encaixar aqui no nosso, né? Exato. As mulheres usam peruca porque, pela Kabbalah, pela mística judaica, o cabelo da mulher é uma coisa atrativa, uma coisa que chama muita atenção. Né? Espiritualmente, fisicamente, obviamente, e espiritualmente. Então, mulheres casadas usam peruca ou cobrem o cabelo original, com algum tipo de lenço, com algum tipo de chapéu. Isso é muito comum usar chapéus, turbantes. Na nossa comunidade, as mulheres usam peruca e elas não são carecas. Na verdade, no cabelo natural, elas só enrolam o cabelo e usam a peruca por cima para evitar que os homens sejam atraídos por isso, enfim, né? É tudo para defender a mulher do homem. Homem é meia boca, como o pessoal fala assim. Entendi. Muito obrigada por ter explicado, porque eu também sempre tive essa dúvida, que é o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, em hebraico, significa cabeça do ano. Rosh é cabeça, Hashanah, ano. Que o pessoal chama de Ano Novo Judaico. Não é exatamente também um começo do ano, de acordo com algumas opiniões, mas também, na verdade, é um dia muito especial, é o dia do julgamento. Yom Hadin, dia do julgamento. Nesse dia, todos os seres humanos são julgados um por um, por Deus, assim como um pastor, ele conta as suas ovelhinhas. Então ele pega uma por uma, ele quer saber o bem-estar delas, ele quer saber o que vai se fazer dessa, da outra. Então cada ser humano, ele passa por esse julgamento e é um dia muito, muito especial. Um dia, de um certo lado, temível, a gente chama um dia temível, você está sendo julgado, mas ao mesmo tempo um dia de alegria, porque o seu futuro naquele ano está sendo decidido por Deus. E a gente tem confiança que será decidido para o lado positivo. Né? A gente fala em hebraico, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Né? Bom que seja com coisas boas, apesar que injeções também são boas, mas a gente quer que seja doce, que seja só balinha, só gotinhas. Só mel. Só mel, exatamente. E uma das simbologias de Rosh Hashanah é comer maçã com mel. Exatamente. Então, como é comemorado o Rosh Hashanah? O Rosh Hashanah tem os judeus se congregam na sinagoga, existem rezas especiais. Como eu falei, fazem um jantar especial
cada um na sua casa também, é um costume, às vezes alguns têm aí na própria sinagoga com a família. E nessa refeição se comem comidas especiais, como a maçã com mel, para ter um ano bom e doce. Comemos cabeça de peixe, né, Pra cabeça do ano. para ser a cabeça do ano, para que nós sejamos cabeças, não sejamos rabo, sejamos importantes, que sejamos inteligentes, não sejamos, né, só seguidores e sem Só ignorantes. Não, a gente quer saber por que as coisas acontecem. Comemos também uma halá, agulá, um pão, que normalmente é um pão trançado, que se come no sábado, mas a gente come ele redondo, para mostrar que existe um ciclo, que tudo começa, tudo termina, que Deus é o começo, Deus é o fim, e tudo, né, ninguém vai escapar do, né, do seu... Alguém tentar fugir de Deus, não, é um ciclo, né, e por isso também é a cabeça na verdade, tudo inclui a cabeça inclui tudo, melhor dizendo. Esse dia inclui todo o ano, esse dia vale um dia que vale por um ano. Exatamente. E a principal mitzvah, o principal preceito de Rosh Hashanah é o toque do shofar. Isso, exatamente. Este aqui é o shofar, um chifre. Esse é um chifre de carneiro. Existem várias explicações por que se toca um chifre de carneiro. Isso lembra a Kedat Yitzhak, lembra o sacrifício de Isaac. Abraão, quando tinha 137 anos, levou seu filho Isaac para o Deus pediu para que ele sacrificasse seu filho. No final das contas era apenas um teste, mas o Abraão falou, eu vim aqui, Deus, para fazer um sacrifício, né? Eu quero cumprir. Deus falou, não precisa, seu filho, não toca no seu filho, mas ele falou, não, mas eu vim aqui fazer alguma coisa. Então no final existia lá um carneiro, estava desde os 6 dias da criação, e o Abraão, ele usou esse carneiro para o sacrifício, e o seu chifre, né, lembra este sacrifício. Então também consta na Kabbalah que o Abraão usou um chifre naquele momento para tocar o shofar, que era o dia de Rosh Hashanah, aquele dia que ele fez o sacrifício, era o Rosh Hashanah. Por isso também não lembramos disso, né? O outro chifre daquele carneiro está guardado para o dia que Mashiach, o Messias dos judeus, ele vai se revelar, e aí ele vai tocar um grande shofar, um grande som, e nós, né, para lembrar todas essa simbologia, tocamos o shofar. Além também que o shofar ele lembra a coroação do rei, estamos coroando Deus. Deus é sempre o rei dos reis, mas a gente lembra disso, a gente esquece, ele não esquece, a gente esquece. Então a gente toca as trombetas. Agora tivemos justo essa semana a morte aí da rainha da Inglaterra, e tocaram, né, agora o rei Charles, ele tocaram com respeito, isso, tocaram para lembrar, avisar todo mundo, opa, tem um novo rei. Então nós também tocamos para nós lembrarmos que Deus continua rei, que a gente às vezes se esquece e tenta fugir pelas tabelas. Não pode, tem que se lembrar. Também lembramos o momento, agora estamos no mês de Elul, último mês antes de Rosh Hashanah, que lembra que a gente tem que fazer tchuvá, a gente tem que se arrepender das nossas más ações, ninguém é perfeito. Nós precisamos, então, isso aqui, ele acorda, ele é um barulho bem alto, ele toca, e ele também representa como se fosse para despertar as pessoas, e também como se fosse um bebê que está chorando. A gente pede para Deus que, apesar das nossas transgressões, Deus nos perdoe. Então te chora como uma criança, a gente errou, mas a gente está chorando e pedindo clemência e tudo mais, né? Então essa é a definição, simbologia. Existem várias coisas espirituais também. Através do som, Deus ele traz uma luz nova em Rosh Hashanah para o mundo que nunca existiu, né? Tem muitas coisas. Aí o vídeo vai ficar comprido, né, pessoal? Então... mas é bom ter o conhecimento que eu mesma não sabia exatamente. Depois a gente pode fazer outros vídeos. Exatamente. Então, o que é o Yom Kippur, que é o que Yom Kippur. Então, logo depois do Yom Kippur, talvez quiser fazer aqui, vamos fazer um toque do shofar só para ouvir, né? Porque senão o pessoal fica aqui, que som que sai aqui, né? Vamos fazer aqui Então, o shofar ele tem um instrumento musical também, digamos assim, mas ele tem um som muito puro, um som simples, né? A gente, na verdade, faz algumas variações do shofar do toque, para que se existem regras como se toca o shofar em Rosh Hashanah. Básica, existem várias, né, mas demora um pouco mais. É para acordar a alma, né? Exatamente. Então, basicamente esse é o Rosh Hashanah.
O shofar, ele é tocado todos os dias ou é somente nos momentos necessários? Existem várias regras. Em Rosh Hashanah, o toque é obrigatório. É a mitzvah, é o preceito deste dia. Porque ele traz, na verdade, uma energia especial para o mundo. Através do toque do shofar, essa energia vem pelo shofar, né? Agora, no mês de Elul, que é o último mês antes do Rosh Hashanah, se costuma tocar todos os dias. Isso para despertar as pessoas para o arrependimento, né? Mas existem, de acordo com a Torá, outros momentos que antigamente se tocava quando o povo judeu estava no deserto, eles precisavam andar e tinham vários toques, trombetas, e tinha shofar, em situações no ano de jubileu, né, que é uma outra mitzvah, se tocava o shofar também. Então, mas o shofar de maneira geral não é tocado, ele é só tocado em ocasiões realmente especiais, né? E principalmente o principal toque é em Rosh Hashanah. O que é o Yom Kippur e como é feito? Yom Kippur, a tradução literal seria o dia da expiação, o pessoal traduz como o dia do perdão, que é a sequência do Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah é o dia do julgamento, e Yom Kippur é o dia da sentença, vamos chamar assim, né? Assim como no julgamento existem as deliberações, a defesa e a promotoria estão, né? As nossas boas ações contra os nossos pecados estão lá discutindo. Nós podemos ainda fazer tchuvá, nos arrependermos. Yom Kippur é o dia do carimbo. Quando Deus, é um dia especial, ele fecha o livro. Na verdade tem ainda uma semana até Sukkot, tem a festa das cabanas também para fazer uma apelação. Mas a princípio, o dia do Yom Kippur é o dia do carimbo, né? Inclusive a expressão que nós falamos, que sejam escritos e selados para um ano bom e doce. Então, Yom Kippur é o dia que nós efetivamente é um dia de jejum, são quase 26 horas de jejum, não comemos, não bebemos, não tomamos banho, nada, não faz nada para a carne. Nada para a carne, exatamente, nada para o material. Basicamente só rezamos, as rezas são bem longas, bem prolongadas, muito mais que durante o ano, são várias horas de reza, realmente não é para qualquer um. Mas com o tempo a gente vai se acostumando, né? Tem o Rabino orienta como fazer, temos livros hoje em português, transliterados para ajudar isso. Nós temos um Hazan, que era uma das suas perguntas. O Hazan é uma pessoa especializada que ele sabe cantar, mas não é obrigatório ter. Então tem alguém que canta, que ele eleva o espírito das pessoas, uma música que a gente se concentra. É uma ideia de deixar pelo menos um dia do ano nós dedicamos somente a Deus. Todo dia deveria ser. Um dia exatamente, nós vestimos uma roupa branca, normalmente eu uso uma roupa preta, com a roupa tradicional, o uniforme do rabino, mas no Yom Kippur a gente veste por cima disso, a gente veste uma roupa branca, que chama kittel, e para nos assemelharmos a anjos, assim como os anjos não comem, os anjos não bebem, a gente também nesse dia tenta se aproximar da pureza dos anjos, e é um dia realmente de prece, que a gente... sofrer. Realmente o texto da Torá fala sobre o sofrimento, mas não é o sentido, existe diferente do que as pessoas, do que a gente tem que ficar como se diz em português, machucando, isso é proibido pela Torá, mas existe um assunto de sofrimento, de não comer, de não beber, deixar um pouco da nossa gordura, como se fosse um sacrifício para Deus, né? Porque a gente quer se aproximar de Deus, esquecer o mundo físico. A princípio a gente não deve esquecer o mundo físico, né? Muita gente quer se isolar em uma montanha, isso é incorreto, é impossível, o ser humano ele não foi feito para isso, Deus não quer isso, Deus quer que a gente pegue o mundo físico, pegue um chifre de carneiro, pegue, ou se você é uma pessoa rica, então você ajuda os pobres. Exatamente. Se você tem um dom da palavra, você tem discurso de... Você exatamente, esse é o objetivo, que Deus quer que o mundo seja uma moradia para ele já está em todo mundo, mas a gente quer que ele seja revelado, essa é a diferença. Então, Yom Kippur é o fechamento do julgamento que começou em Rosh Hashanah, e é o dia do perdão também, é o dia que, na verdade, quando Moisés ele subiu a primeira vez no Monte Sinai para receber as tábuas para o povo judeu, quando ele voltou, o famoso pecado do bezerro de ouro, e aí houve um problema ali, Deus ficou bravo, ele subiu mais uma vez para pedir perdão, subiu uma terceira vez, e na terceira vez quando ele voltou com as segundas tábuas da lei, as primeiras foram quebradas, infelizmente, quando ele voltou pela segunda vez, que isso foi na verdade, né, o perdão total, quando ele desceu, esse dia que ele desceu é o dia do Yom Kippur, no calendário. Por isso que foi fixado como o dia do perdão, quando Deus perdoou o povo judeu totalmente. Então, e aí por isso é um dia alegre na verdade, o pessoal pensa que é jejum,
pessoal vem triste, jejum, tá triste. Não, dia de alegria. Alegria, porque você está com Deus na sua... Nós dizemos que nós estamos com Deus na sua câmara, Deus é o rei, nós estamos na câmara íntima de Deus, só nós com Deus. Cada um pode chegar, né? Cada um tem que se esforçar para abandonar as coisas ruins que ele tem. A gente é humano, a gente tem as falhas, nossas falhas, mas cada um tem a sua obrigação pessoal de se aprimorar e se aperfeiçoar. Exatamente. E agora, o que é feito após o Yom Kippur? Porque exatamente... A gente come bastante. Isso, como você falou que era festa. É uma festa, né? A gente existe um quebra-jejum, né? Mas claro que as pessoas estão 26 horas de jejum, realmente as pessoas não passam muito bem. Mas o Yom Kippur é um dia muito alegre na sequência, porque realmente fomos perdoados. Nós acreditamos que Deus nos perdoa, o dia do perdão, mesmo que às vezes a gente não merece. Deus, Ele quer nos perdoar. E aí temos 4 dias para a festa de Sukkot. Começamos a preparar nossas cabanas, né? Existem regras como fazer essas cabanas, e vamos comemorar com Deus, vamos sentar juntos no meio da cabana, aí nós vamos comer bastante, mas comer a alegria verdadeira, né? Cantar, dançar, exatamente. Então depois de Yom Kippur já é Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias temíveis, dias de reverência. Sukkot, a Torá, a dança da Torá, quando nós dançamos com as Torotas, a gente pega a Torá na mão e dança com elas, né? E é um caso interessante, né? Que normalmente é uma reverência quando a Torá está lá, a gente dança, mas dança mesmo. Como se fosse mesmo. Como se fosse uma pessoa, que está com a gente, um amigo nosso, né? Mas a gente quer levar a Torá, a gente quer levantar nossos pés com alegria. A alegria também é um preceito muito importante, né? Nós não temos que ter respeito, mas está escrito: aquele que não serve a Deus com alegria, ele é um pecador. Porque tu tem problemas, você tem contas para pagar, eu tenho doente. Mas espera aí, você está de pé, Deus te deu, né? Exatamente. Você tem boca que está falando, tem gente que é muda, tem gente que não enxerga, tem gente que, Deus o livre, não está acordado, tem gente que está em coma. Nós estamos aqui vivos, graças a Deus, tudo existe sempre um motivo para agradecer, para estar alegre. Ter a gratidão. Sim, a gratidão. Bom, e agora gostaríamos de saber sobre por que o judeu reza balançando. Isso. Quando o judeu reza, ele se assemelha a uma vela. Na vela, né? A vela ela fica tremulando, a chama fica tremulando, e como o fogo, que a tendência do fogo, você vira a vela para baixo, o fogo sempre quer subir. Então quando nós rezamos para Deus, nós queremos sempre levar nossa alma, elevar a nossa alma para Deus. Então a gente, como se fosse uma vela tremulando, a gente quer elevar a nossa alma para Deus. Então isso na verdade acabou o costume, a gente dá uma concentração também, né? A pessoa se concentra, né? E é uma pergunta também, porque o uso da kippah, né? O kippah, o chapéu, porque nós acreditamos, tem 2 explicações, uma técnica e uma mais profunda. A técnica é porque para a pessoa saber que ela não, mesmo uma pessoa muito alta, um homem alto, ele tem que saber que a kippah, né, o solidel, o chapéu sempre fica acima dele. Ou seja, Deus está acima, não se achar um grande... Olha, eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou inteligente, não. Mas saiba que você só é isso por causa de Deus. Deus está acima. Existe também um conceito cabalístico, que existe uma aura. Nós temos uma parte da alma que fica dentro do corpo e uma aura que acompanha o nosso corpo externamente. Né? Tipo, o pessoal chama de aura. Né? Então, para que essa aura também esteja protegida, nós usamos, além da kippah, né, que tem uma kippah aqui, que é a kippah, e temos o chapéu também, que o chapéu ele é uma segunda cobertura, em hebraico se chama idur, é um embelezamento, né, para, enfim, dar assim como a gente, né, tem a camisa, mas você usa só a camisa, usa a camisa, paletó, gravata é um acessório, né, mas não usa gravata, eu não uso gravata porque estamos no Brasil, mas nas festas a gente costuma usar gravata. Então, mas a nossa alma também, ela não pode ficar andando assim, desnuda, né, sem roupa, ela é solta, a gente tem que cobrir nosso corpo. O corpo ele tem uma função também específica. O homem e a mulher também podem se juntar, ter um relacionamento, mas dentro de um parâmetro de modéstia, de recato, né? E nosso corpo aqui também tem que ter uma roupa especial, um uniforme, né? Assim, para representar. Estamos aqui representando Deus, não estamos andando com os animais. Os animais estão andando sem roupa, verdade? Eles não estão preocupados, eles estão lá. Então nós temos uma cabeça para pensar. A gente tem que pensar, puxa, esse mundo aqui é um mundo maravilhoso. Deve ter um criador, né? Alguém que fez isso. Então, não podemos dar que nem
como se fosse dono de tudo. Como dono de tudo, ou como não tem nenhum dono aqui. Vale tudo. Não. Tem que ter uma cobertura, um pensamento, Deus está em todo lugar, tem que ter uma reverência para Ele o tempo todo. Bom, e assim encerramos, que assim como ele disse, né, se formos conversar, tem tanta coisa para aprender. Por isso espero que vocês tenham gostado de conhecer mais, assim como eu, que tive muito aprendizado. E é isso, muito obrigada de coração. Eu que agradeço, Gisele, Sofia que está na câmera aí atrás, ninguém está vendo, mas a mãe da Gisele. Exato. Se Deus quiser, nos encontramos para mais estudos. Se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal. E também não se esqueça de conferir o canal dele. A Gisele vai botar o link do meu canal para para você você conhecer. conhecer. Vou colocar aqui no card, aqui na descrição. Vamos lá conferir, que tem muito ensinamento. Novamente, muito obrigada. Shana Tová, muito Cauã no Bom Doce para todos vocês.